No fecho do vídeo anterior desta série eu fiz a importação da base de dados para o interior do nosso servidor de MySQL. Eu quero explicar aqui muito rapidamente apenas o que é que está na estrutura desta base de dados e vocês vão ver que é extremamente simples. Nós temos aqui no dbPic duas tabelas. Uma chamada usuários, que como não poderia deixar de ser, tem aqui a estrutura normal de uma tabela de usuários. Obviamente poderia ter mais dados, neste caso não é necessário. Então o que nós temos aqui é uma chave primária que se chama ID usuário, que é um número inteiro unsigned, quer dizer que só vai assumir valores positivos, e que tem um mecanismo de auto-incremento, portanto automaticamente o sistema vai atribuir os IDs dos usuários quando nós os formos criar. Depois vamos ter aqui o nome do usuário e vamos ter uma senha. Qual é a única diferença entre estes dois campos? Eles são ambos de varchar, texto, ok? Só que neste caso eu reservei apenas 50 caracteres aqui e 100 caracteres aqui. Eventualmente não seria necessário 100, mas eu coloco sempre mais para ter a certeza e não me esquecer também que esta senha vai ser guardada através de uma encriptação MD5. Nós já estamos habituados a usar isso nos nossos projetos. E depois temos aqui um espaço para o e-mail, para o caso de, na eventualidade, vocês quererem acrescentar funcionalidades à aplicação para recuperar senhas, etc. Nós não vamos utilizar essas funcionalidades, mas temos aqui então a possibilidade de acrescentar mais campos. Já no que diz respeito aqui às fotos, as fotos têm aqui algumas coisas que são importantes nós referirmos. Em primeiro lugar, tem uma chave primária ID foto. Cada foto tem informação que a diferencia uma das outras. Esta tabela, obviamente, vai servir para quê? Para guardar aqui não as imagens, okay? Mas sim uma referência ao nome das imagens. Então, sempre que nós fizermos o upload na nossa aplicação de uma imagem, essa imagem vai ser carregada para o interior de uma pasta da nossa aplicação, mas aqui na base de dados a única coisa que vai ficar guardada é, ok, o nome da fotografia, o nome do ficheiro, neste caso, a data e a hora em que ela foi colocada online, e temos aqui uma variável pública, que é uma variável bit, só aceita o 0 ou o 1, basicamente vamos dizer assim. Ora, é a variável que normalmente é utilizada no MySQL para definir campos booleanos, verdadeiros e falsos, que significa que se pública for igual a 0, automaticamente vai ficar privada a imagem, mas se nós passarmos pública para 1, isto é, para true, ela vai ficar pública e vai ficar visível, ok? Então nós temos aqui o ID foto e temos o ID usuário. Porquê que o ID usuário está aqui? Porque ele é uma chave estrangeira. Ele vai fazer então uma relação com a tabela dos usuários. Isto significa que se eu quiser eliminar um usuário, automaticamente todas as fotografias desse usuário serão eliminadas em cascata. Okay? Então é isso que nós temos aqui. Os usuários para fazer o mecanismo de login, okay? E depois, quando o login já está efetuado, as fotografias, ou a tabela das fotografias, irá servir para carregar as fotografias para o interior da base de dados. Neste caso, volto a sublinhar, não é os ficheiros, não são os ficheiros das fotografias, das imagens propriamente ditas, mas apenas o nome do ficheiro que essa fotografia irá ter dentro da pasta onde as fotografias vão ficar guardadas. Agora que já temos então uma percepção do que é a nossa base de dados nós vamos concentrar a nossa atenção no desenvolvimento do código. Como vocês podem verificar aqui logo no início da nossa aplicação, nós temos uma hiperligação para um quadro de login, que não existe ainda, mas também uma hiperligação para a criação de uma nova conta de utilizador. No projeto mais extenso que nós fizemos anteriormente durante esta playlist, nós criámos um mecanismo para inserir utilizadores de forma direta. Neste caso eu quero passar convosco pela experiência de nós criarmos aqui um quadro para inserir novas contas de utilizador. E não vamos estar aqui com muitos rodeios, não vamos estar aqui com ativações de contas, nada do género. Não, a única coisa que nós vamos fazer é criar aqui um formulário para colocar lá os dados do utilizador e depois termos então toda a lógica do código que vai permitir fazer algumas verificações e injetar a informação do novo utilizador dentro da base de dados, ok? Ora, o que é que vocês podem reparar aqui? Quando eu passo aqui o meu mouse por cima desta ligação, vocês se olharem aqui para baixo, ele vai nos dizer que precisamos de ter um controlador chamado usuários e dentro dos usuários vamos precisar de uma função chamada signup. E o que nós vamos ver aqui é algo muito interessante que nós não fizemos no projeto anterior. Nós vamos concentrar no signup, nesta função que aparece aqui em baixo, vamos concentrar duas funções lá dentro. Ora, não tem nada a ver com o CodeIgniter, tem a ver com uma estratégia de desenvolvimento. Para não estarmos a fazer aqui um sign-up para mostrar o formulário e depois o sign-up guardar para fazer os outros procedimentos. Vamos fazer tudo dentro de um sign-up. Então, bom, para não estarmos aqui a aprofundar muito, eu vou-vos mostrar como é que nós vamos fazer isto. Em primeiro lugar, nós vamos precisar de criar um outro controlador chamado usuários.
Bom, então neste caso, vamos aqui fechar o autoload, vamos fechar a base de dados, está tudo configurado, vamos aqui clicar aqui para fechar tudo, ok? E vamos aqui então aos controllers, criar o controller usuários. .php. Dentro aqui dos usuários, nós vamos criar então já o código inicial dos usuários, ok? Vamos fechar aqui em baixo. Temos então a estrutura do controlador dos usuários. Ora, nós verificamos então que a hiperligação nos indica que nós vamos ter uma função chamada signup. Bom, esta função eu chamo desde já a atenção que é uma função com código bastante extenso, mas nem por isso deixa de ser fácil de perceber o que é que se está a falar aqui. Então eu vou colar aqui toda esta função, ok? Ela está aqui toda, vocês podem comprimir as funções desta forma e, portanto, quando nós clicarmos aqui no botão criar nova conta, o que é que vai acontecer? Vai ser executado, e agora vai dar um erro, obviamente, vai ser executado então o usuários signup, que é esta função que aqui está. O que é que esta função agora está aqui a gerar um erro, a dizer, ok, não existe um fecheiro chamado usuários signup.php, está-nos a dizer que falta aqui uma view, e nós já iremos tratar dela. Bom, então reparemos aqui o que é que ele faz. Apresenta o formulário para criar um novo usuário. Ou, e aqui é que está aquela informação que eu vos tinha dado no início, ou trata o post do formulário. Isto é, há duas funções criadas aqui dentro. Ou faz uma coisa ou faz a outra. Neste caso o que nós temos aqui é logo, de imediato, o mecanismo que controla qual tipo de função é que esta função, peço desculpa pela repetição, irá desempenhar. E de que forma é que nós perguntamos isto? Da seguinte forma, se this input method for diferente de post, eu estou aqui a dizer assim, ok, se não existiu um post efetuado pelo utilizador, então vamos executar este código que aqui está. Então isto é, se não houve a submissão de um formulário, a pergunta pode ser feita desta forma, se não houve, isto é, a negação, não é? Se não houve a submissão de um formulário, vamos executar este código. E reparem o que é que este código faz. Carrega a view inicial e a view final. Já sabem porquê. Início e fecho da página. E pelo meio carrega então uma view que não está criada e que tem que existir dentro de uma pasta das views chamada usuários. Então vamos aqui às views e vamos criar uma pasta chamada usuários. E esta forma de nós organizarmos os nossos projetos é extremamente importante. Porquê? Porque quando nós queremos depois procurar informação em projetos de média ou grande escala, nós vamos ter um emaranhado enorme de ficheiros. E se nós não os tivermos organizados por pastas, vai ser muito mais complicado. Então temos a pasta usuários criada e o que nós vamos criar lá dentro então um fecheiro chamado signup. Ok? Vamos criar aqui um fecheiro chamado signup.php. Eu vou colocar o código, ou neste caso, copiar e colar o código desta view para que não estejamos aqui, obviamente, a perder muito tempo. E o código não tem nada de muito extraordinário. Bom, vamos verificar aqui o que é que tem o código. Tem aqui o controlador do CodeIgniter, vocês já conhecem. Tem aqui toda a estrutura de Bootstrap que permite centrar o formulário no meio. Okay? Tem inclusive aqui um mecanismo para responsividade, mas que aqui não é importante. Se vocês ficarem apenas com o call SM6 e depois um offset 3, isso significa que nós vamos estar aqui a olhar para a nossa página, okay? E em vez de termos aqui esta imagem, vamos ter o formulário concentrado aqui no centro. Depois temos aqui então um título, um separador, self-explanatory, como diríamos em inglês, portanto, muito fácil de perceber. Eu coloquei aqui tudo dentro de um card com um pathing de 4 para ficar esteticamente mais interessante. E depois começamos então aqui com o nosso formulário. Bom, como vocês podem reparar, o formulário começa aqui em cima e vem até aqui ao fundo. Eu quero chamar a atenção nesta fase para o seguinte. O CodeIgniter, e nós iremos falar nisso num dos próximos vídeos, apenas a título de exemplo, o CodeIgniter tem um helper para formulários. Eu posso inclusive mostrar-vos aqui muito rapidamente na documentação do CodeIgniter o que é esse helper. Vocês vêm aqui à secção dos helpers e vão encontrar um helper chamado Form Helper. Não é uma library, mas é sim um helper. E o que é que este helper permite fazer? Bom, ele tem aqui algumas funções que eu acho de utilidade um bocadinho duvidosa. Isto é,
Será que é importante nós percebermos como é que isto funciona? Em algumas circunstâncias, eventualmente sim, mas na maior parte do meu estudo que eu fiz, eu, muito sinceramente, não vejo grande utilidade na existência destas funções. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quais são as funções que estão disponíveis? Reparem esta função chamada form open. E quando nós utilizamos isto, estamos a falar da possibilidade de chegarmos aqui e escrever, por exemplo, eu vou abrir aqui um espaço, escrevermos aqui o seguinte código, abrir aqui o código de PHP e colocar aqui um echo form open, okay? E para isso basta estar aqui também no config, como nós tivemos a ocasião de fazer no autoload, termos aqui nos helpers o carregamento do form, ok? Vocês já perceberam esta dinâmica. O que é que acontece? Eu ao colocar aqui o form open, eu vou ter a possibilidade de definir uma string que é nada mais nada menos que a ação e depois definir um conjunto de atributos, etc. Na prática, o que é que este form open vai fazer? Já agora, permitam-me fazer o seguinte. Também existe este código para fazer uma coisa extraordinária, que é o form close. Ora, utilizar este código é exatamente o mesmo que eu fazer /form. Ok? E portanto vocês por aqui já podem conseguir interpretar o porquê da razão de eu estar a dizer que não me inspirou grande utilidade estas funcionalidades. Tem ali duas ou três que eu acho muito interessantes, nomeadamente uma que diz respeito à colocação de campos escondidos, que nós podemos fazer obviamente com o input type hidden, mas na maior parte dos casos eu não vi grande utilidade. E por conseguinte, eu queria apenas chamar a atenção para a existência de facto deste helper, que tem aqui esta coisa extraordinária do form open, e como vocês podem verificar aqui, aliás eu posso vos mostrar aqui, não sei se dá para mostrar aqui, se eles têm ou se não têm, mas basicamente o que ele vai fazer, vai ter como output a criação da abertura da tag do form, portanto esta abertura que aqui está. Okay? Acrescenta aqui mais um conjunto de elementos de forma automática, etc., mas que não são fundamentais para o formulário funcionar. Obviamente que depois há aqui algumas instruções para colocar coisas interessantes, por exemplo, um form open multipart. Nós iremos utilizar esta parte lá mais para a frente, eventualmente, quando colocarmos ou quando criarmos o formulário que permite carregar imagens, porque os formulários para carregamento de ficheiros têm que ser do tipo multipart. Iremos lá chegar. Depois tem aqui a tal função do form hidden, que permite adicionar inputs com texto escondido, que é extremamente interessante. Aqui sim eu vi alguma utilidade porque, através da utilização de um array, nós rapidamente conseguimos adicionar vários inputs. Reparem como eles aqui estão. Bastou colocar aqui o data array, o nome do input e o respectivo valor, e depois fazer echo form hidden e todos os valores do array, e ele automaticamente insere isto dentro do nosso formulário. Aqui pode ser interessante, ok? Depois temos aqui outras coisas. Temos aqui, por exemplo, uma função para o form input, em que nós podemos dizer, ok, echo form input, username e John Doe. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai criar um input text, que vai colocar lá como nome desse input o username e depois eventualmente como placeholder o John Doe. E depois podemos aqui colocar um conjunto de instruções, reparem nisto, um conjunto de instruções dentro de um array para definir cada um dos atributos do input. E depois fazer echo form input data. Bom, o output de tudo isto, que aqui está, vai ser esta linha que aqui está. Okay? E reparem, todos estes valores que aqui estão, o name está aqui, o value está ali, o ID está ali, etc. Bom, muito sinceramente, eu continuo a gostar mais deste tipo de arquitetura. Isto é, eu crio o meu input, eu defino os atributos que quero colocar e esqueço o CodeIgniter nesta fase, ok? É essa a minha opção. Então o que é que nós temos aqui? Bom, temos aqui uma estrutura chamada erro, que só irá ser apresentada se existir um erro. E nós depois iremos ver isto mais à frente noutro vídeo, como é que isto funciona, e eu penso que vocês já estão familiarizados com esta forma de nós escrevermos aqui o código. Quero chamar a atenção também para outro aspecto. Também existe, neste caso, uma library, uma biblioteca, para validação de formulários. Essa aí pode ter algum interesse, eu irei mostrar num vídeo um exemplo prático de como é que a validação dos formulários funciona. Eu, ainda assim, prefiro fazer aqui isto
e depois iremos ter a ocasião de falar isso com maior detalhe. Então o que nós temos aqui é os divs, famosos divs form groups do Bootstrap, onde eu tenho um input para texto, que é para colocarmos o nome do usuário. Não se esqueçam que estamos a falar aqui do formulário para adicionar usuários à nossa aplicação. Temos aqui o placeholder para indicar o usuário. Eu prefiro utilizar placeholders do que colocar labels com o título de cada um dos campos. Fica o formulário mais comprimido, mais levezinho, mais pequeno. O required para dizer que é obrigatório. E aqui este atributo autofocus faz com que o cursor de inserção do texto fique de imediato naquele primeiro campo, ok? Que é o campo onde nós colocamos o nome do usuário. Depois temos aqui a password 1 e a password 2, que irão servir para quê? Para nós verificarmos se a password inserida foi ou não correta, ok? Existe sempre a repetição da password. E finalmente temos o e-mail, ok? Nada de extraordinário. O que é que nós temos depois aqui? Temos um div que contém dois botões. Um que é geneticamente uma âncora, ok? Uma hiperligação. E o outro que é mesmo o botão. Este botão tem mesmo como funcionalidade fazer o submit. Eu reforcei aqui, embora não fosse necessário. Ele diz aqui criar conta. E quando eu clicar em criar conta, o que é que vai ser executado? Vai ser executado então aqui o usuários sign up. E reparem, ok, o usuários sign up é exatamente esta mesma função. E portanto é aqui que nós vamos depois centrar a nossa atenção durante os próximos vídeos. Ok. Se eu carregar aqui no cancelar, o que é que ele vai fazer? Vai pedir para ser executado novamente o geral, que é o outro controlador que nós já tínhamos aqui. E quando ele executa o geral, sem nós dizermos exatamente qual função, ele vai executar o index e automaticamente significa voltar à página inicial. Okay? E portanto, é isto que está aqui a ser feito, o que quer dizer que neste momento nós podemos já testar aqui a execução deste código. Eu não sei se vai gerar aqui algum erro, eu vou fechar aqui, vamos aqui refrescar e vamos criar aqui, ou clicar em criar uma nova conta. E reparem o que é que aconteceu. Nova conta do usuário, temos aqui então o usuário logo com o cursor, a sua senha, o e-mail, etc. Se nós clicarmos em cancelar, vamos regressar aqui. No entanto, e a explicação vai ficar para o próximo vídeo, se eu clicar em criar conta, ele já vai executar a outra componente do código dentro da função signup, que nós não referimos ainda neste vídeo e que vamos falar no próximo vídeo.